Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Frigoríficos têm sido impactados pelo Covid-19, assim como os demais setores. Semana abriu com forte pressão, se pondo sobre o mercado físico brasileiro do milho. Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou medidas que beneficiam o setor agrícola, especialmente a agricultura familiar. Preços médios do etanol hidratado subiram em 15 estados e no Distrito Federal. A arroba do boi gordo encerrou o mês de julho firme, marcando o recorde nominal para o mês. E vamos falar sobre a importância da genética na qualidade da carne suína. O Agora Agro já está no ar. Os frigoríficos brasileiros têm sido impactados pelo Covid-19, assim como os demais setores. O segmento, que não parou em nenhum momento, vem adotando medidas desde o início da pandemia. Mas ainda assim, casos ocorreram e fizeram com que alguns estabelecimentos tivessem as suas atividades paralisadas temporariamente. Considerando a dimensão dessa indústria, com cerca de 500 mil funcionários apenas nas unidades processadoras de frango e suínos, o Brasil aparece em melhor situação que os Estados Unidos, que sofreram um baque significativo no mês de abril, quando dezenas de frigoríficos fecharam por causa da contaminação massiva entre os seus funcionários. Desde o início, a BRF, a Brasil Foods, afastou de forma remunerada os trabalhadores dos grupos de risco. Foram 5 mil pessoas de um quadro de 80 mil pessoas que atuam no chão da fábrica. No total, a empresa tem cerca de 90 mil colaboradores. Para que a produção fosse mantida, o grupo fez contratações temporárias e o ritmo indica como a BRF foi aprimorando os planos. No mês de março, a empresa previu a contratação de 2 mil funcionários, número que passou a 5 mil poucos meses depois. E na visão da BRF e também de outros executivos do segmento, a indústria brasileira se saiu melhor que os países concorrentes, justamente por causa do protocolo adotado. A semana abriu com forte pressão, se pondo sobre o mercado físico brasileiro do milho. A cotação do cereal em São Paulo, ele está flertando com os R$ 51 por saca, demonstrando que a baixa disponibilidade de milho força as cotações para cima. De acordo com a Agrifato Consultoria, na Bolsa de Mercadorias, a B3, o vencimento para setembro deste ano, fechou a semana cotado em R$ 50,98, valorizando 2,7% em apenas um dia. A maior variação positiva dos últimos 60 dias aconteceu. E lá nos Estados Unidos, mais um dia de estabilidade para o milho. O vencimento para setembro de 2020, na Bolsa de Chicago, fechou o dia cotado a $3,16 por bushel, ou seja, $7,46 por saca de 60 quilos ou $124 por uma tonelada. Uma variação de 0,8% no comparativo diário. O bom clima nas lavouras norte-americanas continuam, apesar de negativamente sobre as cotações do cereal lá nos Estados Unidos. O Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou agora medidas que beneficiam o setor agrícola, especialmente a agricultura familiar. A decisão incluiu prorrogação e negociação de dívidas daqueles que foram afetados pela estiagem no começo do ano, pela passagem do ciclone Bomba em junho e que também tiveram prejuízos em função da pandemia, com a intenção de minimizar esses impactos. Os produtores
devem estar agora em municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade pública no período de 20 de dezembro do ano passado a 30 de junho desse ano, reconhecida pelo governo estadual. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, agricultores e pecuaristas de mais de 111 municípios gaúchos possam acessar essas medidas. Na safra de soja, por exemplo, as perdas ultrapassaram 43%. O feijão ultrapassou cerca de 18%. No tabaco foram 30% e no milho quase 32%. Já em Santa Catarina, o estado sofreu com a passagem de um ciclone bomba há mais ou menos um mês, com ventos acima de 100 quilômetros que impactaram muitas culturas. Em banana, por exemplo, o impacto chegou a 90% dos bananais, além de impactar na pecuária, na olericultura, na fruticultura, no reflorestamento e também na produção de flores ornamentais. Ficam prorrogadas de 15 de agosto deste ano para 15 de dezembro o vencimento das parcelas vencidas ou vincendas no período de 1º de janeiro de 2020 a 14 de dezembro de 2020. Das operações de crédito rural e também de custeio e investimento contratadas por quem teve prejuízos com o coronavírus. Os preços médios do etanol hidratado, eles subiram em 15 estados e também no Distrito Federal. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol caiu 0,18% a R$ 2,74 em comparação com R$ 2,746 de uma semana antes. Em relação aos últimos 30 dias, quando o preço era R$ 2,68, a alta foi de 2,2%. Em São Paulo, que é o principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,55, representando aí uma elevação de 0,08% ante a semana anterior. E subiu 2,4% na comparação com os últimos 30 dias, quando bateu em R$ 2,49. Lá no Tocantins, por exemplo, o biocombustível registrou a maior alta percentual na semana, 3,69%. A maior queda semanal, de 2,28%, foi verificada na Bahia. E na comparação mensal, os preços do etanol subiram em 17 estados e também no Distrito Federal, e cederam em outros 9 estados. O estado que registrou a maior alta na comparação mensal também foi o Tocantins, com elevação de 9% no período no preço do etanol hidratado, e queda mais expressiva foi verificada no Amapá, 6,23%. A arroba do boi gordo, ela encerrou o mês de julho firme, marcando recorde nominal para o mês. Negociação em patamares acima de R$ 225 por arroba já começaram a serem vistas. Para animais destinados à exportação, o preço está na casa de R$ 230 e eles vão se tornando preferência nas praças paulistas. De acordo com a Agrifato Consultoria, dentro desse cenário de oferta restrita e exportações em alta, as programações de abate seguem ajustadas. Em São Paulo, por exemplo, as indústrias encerraram o dia em aproximadamente 6 dias úteis, sendo observada uma desaceleração quando comparado à semana anterior. Já no mercado atacadista, as vendas registraram o maior fluxo ao final da última semana, o que possibilitou em reajustes nos preços. O mercado varejista está prospectando uma retomada nas vendas durante a primeira quinzena do mês de agosto, o que deve dar aí uma sustentação às indicações. E como nós estamos comentando já há vários dias, os preços do boi gordo dispararam no mercado físico desde a semana passada e continuam com boas perspectivas, segundo a consultoria Safras.
Os frigoríficos ainda estão operando com escalas de abate curtas e passaram a atuar na compra de gado de maneira, vamos dizer assim, mais agressiva, embora permaneça a tendência de entrada de animais a termo no mercado agora no mês de agosto. Só se espera incremento na oferta por conta dessa modalidade, efetivamente na segunda quinzena do mês. A perspectiva de boa demanda da carne bovina no início desse mês é outro elemento que precisa ser considerado, com o Dia dos Pais motivando a demanda. Ao mesmo tempo, o resultado das exportações em julho segue satisfatório, com uma presença ainda significativa da China nos embarques brasileiros. Analista de mercado das safras, ele destaca ainda a tentativa de controle mais rígido em relação à contaminação com o Covid-19 no chão da fábrica, provocando aí suspensões provisórias das atividades em algumas unidades frigoríficas ao redor do mundo. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a importância da genética na qualidade da carne suína. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. E agora eu vou conversar com Marcos Lopes. O Marcos, ele é zootecnista e ele é gerente da genética global de uma multinacional que trabalha na área de suínos. E nós vamos falar sobre a importância da genética na qualidade da carne suína. Ô Marcos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e eu tenho certeza que essa conversa nossa, falando sobre genética, que acontece um melhoramento, vamos dizer assim, no produto final que é a carne, vai ser uma conversa muito interessante. Obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Toninho. Prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Marcos, hoje as coisas mudaram muito. Aquele porco de 10, 15, 20 anos atrás, basicamente não existe mais. A configuração todinha de um trato, de um suíno hoje, até o nome mudou de porco para suíno. A coisa evoluiu muito. E evoluiu graças ao melhoramento genético. A sua empresa, ela trabalha nessa área de melhoramento genético. Ela é uma multinacional. Da onde que é a sua empresa? Hoje eu trabalho para a Topics Morzin, que é uma das maiores empresas de genética suínas do mundo. Então, a nossa base é na Holanda, pela fusão de duas empresas. Então, a Topics com base holandesa e a Morzin com base norueguesa. Então, toda essa parte do melhoramento genético que é feito, ele é feito de uma forma visando o melhoramento global, então, de todos os países onde a gente trabalha. Então, são mais de 55 países ao redor do mundo. Então, o melhoramento, a base é feita nos nossos núcleos genéticos lá de fora, para que o produtor aqui no Brasil tenha acesso aos melhores animais, aos animais de maior potencial genético, para poder garantir esse melhoramento genético, como você disse, até o consumidor final, que é a carne, né? O produto final. Ô Marcos, como é que anda hoje a situação do suinocultor brasileiro em relação à qualidade dos animais? Nós podemos, assim, ser comparado aos melhores produtores do mundo ou ainda nós temos que crescer um pouquinho? Não, quando você pensa na suinicultura brasileira, então o suinicultor brasileiro ele tem acesso ao que tem de melhor no mundo. Então, hoje, com a importação de animais vivos, que são feitos núcleos genéticos lá fora, aqui para o Brasil, então o produtor tem acesso a tudo que tem de melhor. E a suinicultura brasileira, hoje, ela não perde para lugar nenhum do mundo. Então, nós somos destaque. Se você pensa não só na parte da genética que o produtor tem acesso, mas também até a parte da sanidade. Um fator que é diferente é muito a questão de pensarmos em qualidade de carne. Porque o Brasil é sempre focado muito, como o professor Márcio Duarte, da UFV, ele sempre diz, nós trabalhamos muito com a carne como um ingrediente. Então, para fazer embutidos, para fazer presunto, e a gente não foca tanto no produto in natura,
que é o que o consumidor que quer consumir um produto de melhor qualidade vai levar em consideração. E também para mercados mais exigentes, por exemplo, o Japão. Se a gente quer exportar para mercados como esse, a gente precisa ter um pouco mais de qualidade de carne. Mas em termos de qualidade do produto, da genética, então o produtor brasileiro está no maior nível possível. Bom, então ainda, vamos dizer assim, de maneira geral, ainda pode dar uma melhoradinha, mesmo a gente já estando assim, com o que há de mais top dentro da suinocultura, da genética na suinocultura, nós ainda podemos melhorar um pouco a qualidade da nossa carne. Com certeza. Então, esse é um fator primordial. E é um dos pontos que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Então, por exemplo, agora a gente trouxe para o Brasil uma linhagem Duroc, que é uma linhagem que tem uma maior qualidade de carne. Então, a você Duroc, consegue né? Trabalhar... Duroc. É aquele vermelho grandão, né? Aquele vermelho, bonito. Então, porque durante muito tempo aqui a gente sempre focou somente na parte de eficiência alimentar, que é um fator, claro, muito importante para o produtor, devido aos custos, mas se a gente quer abranger esse mercado que paga um pouco mais, que remunera mais, mas que exige maior qualidade, a gente precisa mudar um pouco o foco. Então, o Duroc, ele vem como o Angus veio para a parte da bovinocultura. Então, quando a gente pensa em Angus, a gente pensa em qualidade. Então, e o Duroc seria a mesma coisa para a parte de suínos. Então, a gente pode sim melhorar a parte de qualidade de carne no Brasil. Inclusive, Marcos, agora parece que nós estamos já abrindo novos mercados com esse problema da peste suína africana. O Brasil tem uma mega de uma oportunidade aí, principalmente no continente asiático, né? Está aí basicamente com as portas abertas, né? Sim. A gente tem dois lados, né, da moeda. Então, porque, por exemplo, a China hoje é um mercado muito, muito importante para a gente, devido aos problemas que eles tiveram com a peste suína africana, que dizimou aí praticamente 50% do plantel deles. Então, isso aumentou muito as nossas exportações. Só que esse efeito China, ele vai passar em alguns anos. Então, pode demorar 2, 3, talvez 4 anos, mas ele passa. Mas outros mercados também estão abrindo. Mas para que a gente consiga atingir esse mercado, a gente precisa de maior qualidade e também até de maior qualidade de carne para ter um maior crescimento aqui dentro do Brasil. Se você faz um comparativo, por exemplo, com a Holanda, hoje o consumo anual per capita de carne suína na Holanda é em torno de 36 quilos. Aqui no Brasil vai ficar em torno de 14 quilos. Então, a gente tem muito para crescer lá fora, mas a gente tem muito para crescer aqui dentro também. Então, as agroindústrias hoje, elas vêm muito com os produtos premium, gourmet, então são produtos mais a carne in natura, então que são mais atrativos, mas para que o consumidor realmente ele se engaje nessa mudança da agroindústria, a gente precisa realmente ter qualidade, para que ele possa consumir, então possa provar aquele produto e realmente queira consumir cada vez mais. É verdade. Eu vejo uma grande janela aberta para o Brasil, não só na área da suinocultura, mas nós temos aí o bovino, nós temos o setor de lácteos, nós temos o frango e por trás disso nós temos aí o milho e a soja que não vão parar de crescer. Bom, eu conversei com Marcos Lopes, ele é gerente de genética global de uma multinacional, talvez a maior do planeta aí na área da suinocultura. E se você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com ele, entre no site da empresa que está aí no seu vídeo, para você bater um papo e ficar mais inteirado sobre tecnologia na suinocultura. Ô Marcos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e nós estamos aqui abertos quando você tiver alguma informação interessante para o nosso público, por favor, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer colocá-lo no ar aqui, ok? Muito obrigado, Marco. Obrigado, Toninho. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Se uma forma suave, você pode sacudir o mundo. Um grande abraço, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.